Oi, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre as gerações de consumidores. Ai, gente, virei sem querer aqui, peraí. Ai, pera, gente. Ó, vários. Bruna já tá entrando rápida. Eu acho que eu não consegui fixar o comentário aqui com o título. Bruna já tá entrando. Oi! Oi, Lili, tudo Acho que eu bem? me cortei aqui, peraí. Tudo bom? Deixa eu Tudo colocar um bem. pouquinho mais pra trás. Tá dando pra me ver? Acho que eu tô cortada, né? Eu também tô Acho um que tá pouquinho, bom, né? né? É, porque quando a gente entra no vídeo, aí você perde a proporção. Você fica aqui achando o melhor ângulo, né? Meu marido tava assim, qual que é seu melhor lado? Eu falei, sei lá. Eu não Nem sou blogueira, eu não sei. sei muito bem o lado, né? Tá tudo certo. Tá tudo certo, vai de frente mesmo, que tá ótimo. Gente, então boa noite para todo mundo. Já tem gente entrando. E nós estamos aqui com a Bruna hoje. Ela vai se apresentar. E o nosso tema hoje é um tema muito legal, eu acho muito bacana. A gente vai falar sobre as gerações de consumidores. Acho que mais do que nunca nesse momento, né? É muito bom a gente entender um pouco mais das gerações e como que a gente pode se comunicar melhor com elas, oferecer nossos produtos e serviços. Bruna, muito obrigada por ter você aqui agora na Séculos com a gente. E se apresente aí para a galera, por favor. Ah, é um prazer estar com o pessoal aqui. Muito legal esse convite. Eu fiquei super feliz, né? Em nome da WGSN, é um prazer estar com vocês, nossos parceiros há tantos anos. Meu nome é Bruna Ortega, eu sou diretora de contas, especialista em tendências aqui na WGSN. E para quem não conhece a WGSN, nunca ouviu falar, a WGSN é o maior portal de tendências. Você deu uma Temos travada. clientes da indústria da moda, de food and drinks, de beleza, enfim, de diversos universos, sempre olhando muito para a tendência e como esses comportamentos, os comportamentos das pessoas se transformam em tendências de produto, né? Então é um pouco do nosso business aí, do nosso negócio. E como especialista em tendências, eu estou aqui hoje para contar um pouquinho sobre as curiosidades sobre gerações, né? Como a gente entende esses comportamentos baseados nessas questões geracionais. Ótimo. Bem, vamos começar do básico, então, né? Assim, o que que são essas gerações e de onde surgiram essas denominações? Por que que elas existem? Legal. Bom, os grupos geracionais, eles são uma ferramenta para a gente entender um pouco sobre o comportamento das pessoas, tá? Eles são divididos hoje, esses grupos geracionais, a partir de uma visão de eventos, né? Então, são comportamentos que existiram em determinado período de tempo, baseado Uhum, em mundiais, mudanças políticas, econômicas, sociais, né? Então, são pessoas de uma determinada idade, inseridas, né, num contexto cultural próximo, e a gente, então, divide essas pessoas por geração, né? Isso faz muito uhum, sentido. A gente fala como uma ferramenta para marcas, por exemplo, porque hoje é muito importante a gente entender como as pessoas se comportam, por que que elas se comportam dessa forma, quais são as prioridades, né? Como elas consomem. E quando a gente fala um pouco dessa visão geracional, dá boas dicas para as marcas a saberem se comunicar melhor com as pessoas, a ofertarem produtos uhum, com a verdade delas, né? Então tem muitas marcas que falam assim, ah, o meu público ele é um pouco mais maduro, né? Um público um pouco mais velho. Então, o que é importante para essas pessoas, né? Quais foram as uhum. mudanças comportamentais que existiram na geração, que marcaram a geração dessa pessoa? Então, isso é muito importante para a gente desvendar esses comportamentos e conseguir alinhar a nossa estratégia também. Legal. A gente acaba entendendo, né, assim, os grupos e essas gerações de uma forma, talvez assim, levando mais em consideração aspectos mesmo de como aquela pessoa foi crescendo, com o que que ela foi convivendo, e isso diz muito de como que a gente enxerga o mundo, o que que a gente valoriza, né? Assim, você para de trabalhar só um pouco naquele perfil demográfico, assim,
meio raso, né? Homem, mulher e tal. É claro que a gente vai falar um pouco, você vai falar um pouquinho aqui da questão das épocas, né? Tem um certo período de tempo, mas eu acho que marca muito mais essa questão mesmo do que as pessoas vivenciaram, pelo que elas passaram na vida, né? Com Legal. certeza. Vai E- falar um pouco hoje dessas gerações, o que é importante para elas, mas assim, até se a gente pensar sem essas teorias todas, né? Quando a gente convive com Uhum, pessoas, né, nossos pais, nossos avós, a gente sabe que tem nuances, né? O que é importante para um não é importante para outro. Então, eu acho que quando a gente uhum, traz tecnologia, né, traz uma forma de pensar geracional, ela dá uma segurança ainda maior. A gente entende, né, porque cada um é de um jeito, o que cada um prioriza por conta dos eventos que uhum. aconteceram na pessoa, né? Então, é por aí. Legal. Bem, então vamos falar quais são essas gerações. São aqui, gente, uma, duas, três, quatro, cinco, mais ou menos, que a gente tem hoje, né? Depois vão surgindo mais aí. Como é que elas estão divididas, Bruna? Bom, existem muitas discordâncias em relação à idade correta de cada uma dessas gerações, dependendo do teórico, dependendo do profissional de marketing. Mas a divisão Uhum, que a WSET considera, eu acredito que é um bom parâmetro para a gente entender um pouco dessas divisões geracionais. Então, eu também tenho aqui uma colinha comigo, mas primeiro vamos começar falando da geração Baby Boomer. Né? A geração Baby Boomer é a mais velha que a gente mapeia hoje. Ela nasceu entre 46 e 1964 e eles têm hoje entre 56 e 74 anos, né? Então é uma geração um pouco mais uhum, velha, é uma geração que surgiu depois do pós-guerra, num boom de nascimentos, né? Então, quando os homens voltaram da guerra, enfim, se encontraram com as suas esposas e aí veio aquele monte de crianças nascendo, uhum, fazem parte dessa geração Baby Boomer. Depois a gente tem a geração abaixo da Baby Boomer, é a geração X, que a gente também chama de geração sanduíche. Eu vou explicar mais para frente um pouquinho desse. aham, A geração X nasceu entre 65 e 1978, ou seja, eles têm hoje entre 42 e 55 anos, tá? Então, tá. grande parte dessa geração já tem filhos, ou se optou por ter filhos, tem filhos da geração Z, que eu vou falar já já, mas é uma geração hoje que eu vou falar um pouquinho, mas eles estão super sobrecarregados, né? Falei um pouco que eles são a geração sanduíche, é que eles têm ali, eles estão naquela idade que tem os pais, geração boomer, e tem os filhos de uma geração inferior, né? Então, eles têm um desafio aí muito grande. Depois da geração X, nós temos a Uhum, geração Y, ou chamada de millennials, né? Que eu acho que viralizou, eu acho uhum. que até Tão quem famosos, né? está familiarizado com gerações já deve ter ouvido falar um pouco de millennials. Sim, Millennials têm hoje entre 27 e 41 anos, é a geração que eu estou. E eles eu nasceram, também. né? Eu sou mais late millennial, tô quase com 35. Eles Eu nasceram sou em. leite, Bruna, então. Eu tô depois da C, meu filho. Eu tô esbarrando ali, ó, no Estamos X. aqui, ó, a pele igual, tá tudo certo. No mesmo momento da vida. Aqui, esse pessoal, né, como eu falei, eles têm de 27 a 41, então nasceram de Uhum, 1999 a 93. Parece que 93 foi ontem, né? Mas já faz quase 30 anos, né? Então, muito tempo. nossa. A gente tem abaixo da geração millennial a geração Z, que eu acho que é a bola da vez, né? A geração que mais se fala hoje, a geração Z tem de 11 a 26 anos. Hoje Uhum, eles já são a maioria dos consumidores do mundo, né? Quem compra de fato das marcas. E vamos pensar que daqui a uns 5 anos eles vão ser realmente uma grande parte da população, né? Que consome de fato, já que eles vão estar lá em torno de 30 anos, já uhum, inseridos no mercado de trabalho. Então é uma geração que a gente tem que ficar super de olho, né? A geração Z. E por último, a gente tem a geração alfa, que tem de 0 a 10 anos, né, que ainda não são consumidores, são os filhos dos millennials, né, se os millennials optaram por ter filhos, são os filhos dos millennials, nasceram de 2010 até hoje. Então, é uma geração que ainda está crescendo. A gente acredita que até 2020 uhum. vai rolar um boom de alfas, né, eles vão representar 2 bilhões de pessoas até 2025. Então, é uma Uau. geração que também já vem falando há algum tempo aqui na WGSN. Eles não consomem, vírgula, né, Bruna? Porque assim, eles não consomem, mas eles influenciam muito, né? Com Os certeza. papais, as mamães na hora do que comprar, né? Assim, já é. Nem me
Eu tenho um filho pequeno mesmo. Galinha pintadinha e a fiz que o diga, né? É verdade. Eles influenciam muito. Eles, a geração acima deles, que é a geração Z, eles influenciam muito a decisão de compra dos pais. Esse é um ponto muito legal para a gente falar aqui hoje também, né? Às vezes Uhum, fica focado em uma única geração, né? Que é de fato a que tem o poder de compra, né? Até a questão. uhum, Mas a gente sabe que hoje, por exemplo, só para citar um exemplo simples, a geração Z, eles hoje influenciam grande parte das decisões, das tomadas de decisões grandes de casa, como, por exemplo, mudanças, viagens. Então, é muito legal a gente focar nessas gerações mais jovens mesmo. aham. Não é só onde o dinheiro tá, né, para gastar. É quem toma a decisão, assim, o decision maker da história, né? Isso. Isso. Bem, vamos falar então assim, quais são os pontos assim principais, as características, um pouquinho de cada geração. Assim, vamos falando aos poucos para o pessoal conseguir absorver, porque é muito conteúdo, gente. Assim, é um assunto realmente assim bem denso, tem que ter colinha. Eu estudei, a Bruna também. A gente está com umas colinhas aqui porque são muitos dados. Aí, então a gente vai com calma, tá? Quem tiver perguntas pode colocar na caixinha aqui, na interrogação. E a gente vai respondendo aí ao longo do bate-papo. Então vamos lá, Legal. os baby boomers, né? O que a gente Bom, fala deles? então, os baby boomers, só para relembrar, quem perdeu e quem entrou agora, tem de 56 a 74 anos, né? Essa geração que eu falei do pós-guerra, de um boom de crianças que nasceram Uhum, naquela época. Contrário do que muitas pessoas pensam, a geração baby boomer hoje, ela está se recolocando no mercado de trabalho. Apesar de ser a geração mais velha, eles vivem muito mais tempo e vivem melhor, né? Então, a minha mãe uhum, baby boomer, assim, ela nem cogita parar de trabalhar, sabe? Então, é uma geração que quando a gente coloca as pessoas de 50 e poucos, 60 e poucos anos, olhando uhum, para muitos anos atrás, eles estão muito mais jovens, eles estão presentes no mercado. Então, muitas pessoas dessa geração baby boomer optaram por voltar ao mercado de trabalho, não só por uma questão de se sentir ocupado, se sentir útil, uhum, conta de ter mais uma renda, né? Porque eles estão ali no auge, super ativos, né? Muito diferente, como eu falei, na idade dos pais da minha mãe, por exemplo. uhum. Até porque Então, a expectativa de vida hoje é outra, né? Então, exatamente. E a gente sabe que hoje, por conta da internet, né, da tecnologia, eles estão muito mais conectados, né? Ao contrário do que muitas pessoas pensam, o baby boomer hoje ele tá uhum, na tecnologia, ele tá nos smartphones, especialmente nesse momento que a gente está vivendo de isolamento, eles acabaram também se conectando um pouco mais, né? Então, não só para uhum, socializar, para falar com a família, mas também para fazer compras, por exemplo. A gente tem até um dado interessante que fala que aumentou, né, o uso de ferramentas tecnológicas por conta dos baby boomers, e 59% isso vai aumentar ainda mais, né, ao longo dos anos. Então, hoje, e o mais importante que você estava falando antes, Lili, a gente olha muito para gerações mais jovens quando a gente fala de consumo, né? Ai, vamos pensar no uhum, marketing para uma geração jovem. Mas hoje a gente tem que lembrar que esses caras da geração baby boomer é quem hoje tem poder aquisitivo, né? De fato. uhum. Cento de todo o Sim. poder aquisitivo dos Estados Unidos, por exemplo, está na mão de um baby boomer. Então, é muito importante a gente levar isso em consideração, porque eles são consumidores das marcas, eles também querem ter produtos que sejam feitos para eles, e obviamente uma Uhum, condição também alinhada a essa nova expectativa, né? Então, outra característica legal do baby boomer, por exemplo, é que ele duvida muito das marcas, ele não tem aquela crença, aquela conexão com as marcas. Então é muito importante, uhum, quando a gente se comunica, por exemplo, com o baby boomer, a gente trazer confiança, a gente ajudar ele a ter credibilidade no produto, acionando a sua rede de uhum, confiança. Então, ele só vai confiar de comprar o seu produto se um par ou alguém recomendou aquilo para ele de fato, né? Então, uhum, um pouco mais céticos em relação às compras, então isso para eles é bem importante. uhum. Eu acho que isso é um ponto interessante, assim, porque é um público que ele talvez, quando ele se conecta, né, quando ele cria, assim, essa confiança na marca, ele tende realmente a ser bem Mas fiel, assim, mais fiel do que talvez outros públicos
que gostam mais da experimentação. E aí eu acho que também entra muito essa questão da influência, porque é um público que já tem filhos maduros ou Uhum. netos, então que acaba também sendo a própria família, né? Começa a influenciar esse grupo aí que talvez tenha uma condição financeira legal, porque já trabalhou, já fez uma carreira e agora tá curtindo a vida, né? Assim, ou voltou a Exatamente. trabalhar, mas assim, acho que tem um pouco dos Cargo dois de aí, né? repente, né? Até pela idade, né? Ou ele tá num cargo de Uhum, liderança, ou até tá aposentado, mas voltou a trabalhar porque, como eu falei, ele quer estar ali presente no mercado, ele quer se atualizar, ele não se sente velho, né? Ele não se sente uhum, por fora. Então, isso é muito legal, né? A gente não pode, e eu acho que isso é a lição que a gente tira quando a gente fala muito de geração, é menosprezar as gerações, a gente assumir uma coisa que não corresponde com a realidade, né? E a gente está perdendo ali uma uhum, oportunidade nesse processo. Então, é legal a gente ficar de olho nessas nuances. Eu acho que o Baby Boomer, ele traz um pouco desse desafio para as marcas, né? Que é ser transparente, ter reviews positivos, ter recomendações, porque uma vez que ele compra, ele tem um processo de compra interessante, tem uma experiência legal, que ele até eventualmente conta para alguém, ele acaba fidelizando mesmo e se tornando uhum. consumidor, né? Legal. Aí nós temos a geração X, só para X. eles têm de 42 a 55 anos. Então, como eu falei, a geração X, ela é conhecida hoje como a geração sanduíche, né? Ela tem os pais mais velhos, então, que tem um Uhum, desafio para eles, né? Então, muitas vezes esses pais mais velhos voltam a morar junto com as pessoas da geração X, ou eles têm uma demanda específica, dependendo da idade dos pais. E eles também uhum. filhos mais jovens da geração Z, né? Tá. Então, esses filhos, eles também têm uma vida completamente diferente, né? Eles estão hoje muito conectados na internet, eles passam Uhum. nesse ambiente e eles acabam também passando um pouco de toda essa tecnologia e desse conhecimento tecnológico para os pais. Então, é uma geração Os que também está pais. bastante nas redes sociais, na internet. E a gente fala que por conta de todo esse monte de coisas que acontece na vida das pessoas da geração X, eles é a geração mais sobrecarregada que a gente vê hoje, né? Uhum. Eu acho que até agora, durante a pandemia, a gente pôde ver tantos relatos, né, de mães cansadas com a questão da escola online, né, por exemplo, até Aham. para o momento que a gente está vivendo, né? Então, é uma responsabilidade muito grande. Então, é uma geração que está extremamente exausta, ela vai buscar. Ela está em busca, né, de uma estabilidade de vida, né? Então, ela está preocupada Uhum. com o emprego, né? Se ela vai poder proporcionar uma vida legal para os filhos e também para os pais que estão agora precisando deles muitas vezes. Eles têm esse equilíbrio da atitude jovem, que são super jovens, obviamente, mas Aham. né? Porque também é uma geração que já está há bastante tempo no mercado de trabalho, provavelmente já teve algumas evoluções, já passou, né, alguns degraus aí da Uhum. vida. Então, eles também têm um poder aquisitivo bem legal nesse sentido, ou estão muito preocupados de perder esse ponto da vida, né? É uma Aham. falava lá atrás, ela estava bastante preocupada com as suas finanças, era uma geração muito preocupada com esse equilíbrio, né? Com essa estabilidade de vida, de ter uma vida ali com tudo desenhado, tudo certinho, né? Então, é uma geração que está estressada por milhões de coisas, né? Aham. Super ansiosa, e aprendendo coisas novas o tempo todo através da internet, com esses filhos mais jovens demandando, né? Então, Uhum. é uma geração aí que ela é uma geração bem foco quando a gente fala de consumo também, né? Porque eles estão aí no auge da carreira, Sim. bombando, né? Já estão há bastante tempo trabalhando, então é legal a gente também ficar de olho neles, que assim como os boomers, eles já estão mais estabilizados que as outras gerações que a Uhum. gente vai falar. Legal. E acho que eles também são uma geração assim que tem um mindset, como você falou, realmente da estabilidade, né? Ainda é aquela geração assim, que a primeira coisa assim é comprar uma casa, é comprar um carro, né? Então, assim, isso são valores mesmo, assim, ter a posse
de um É. bem e que realmente, assim, ter essa sensação da estabilidade na vida. Não, mas eu tenho pelo menos uma casa, eu financiei, mas agora eu já acabei de pagar minha casa, então a casa é minha, o apartamento é meu. Então, acho que isso é uma coisa muito importante aí para essa geração, né? Nossa, sem dúvida. E acho que essa. E a gente para aí, sabe? Quando a gente fala de posse, a geração X é a última que a gente vê que ainda dava valor para as coisas. Não que as outras não deem, né? Valor para as coisas materiais. Aham, Acho que era a geração que mais entrou nesse ponto que você falou, que fazia questão de ter, né? E não de experimentar, usufruir, né? Ter experiências, né? Então, é uma uhum, geração que é legal a gente ficar de olho, e eu acho que até as pessoas que vão assistir depois esse vídeo podem fazer parte dessa geração e podem trazer até mais informações, né? Mas é sim. interessante, né? Imagina que você é uma marca e que você tem um público, por exemplo, da geração X, né? É importante a gente entender que tipo de serviço a gente vai prover para uma pessoa que está com tanta coisa no pote, né? Que está super Uhum. estressada, ansiosa. Então, a gente fala muito de, até eu vou falar disso mais para frente, mas dessas experiências descomplicadas, sabe? Trazer facilidade para a vida dessas pessoas é primordial, né? A gente não pode Uhum. deixar de falar disso porque a gente não pode colocar mais uma etapa, mais um peso, mais uma coisa. Praticidade, né? Exatamente. E aí nós vamos para a geração Y, que são os millennials, né? Então, como eu falei antes, os Uhum. 27 a 41 anos, né? Eu e a Lili aqui, representando os millennials, defendendo. Bom, os millennials, eles eram considerados pelas outras gerações antigamente como os preguiçosos, como uma geração que é um pouco mais conformada, vamos dizer assim. Mas isso é uma grande Uhum. bobagem. Tem vários dados na WGSN falando que essa geração, que somos nós, é a geração que mais trabalha e que ganha menos, né? De todas as gerações. Se a gente comparar quando a geração X ou a geração Baby Boomer tinham a nossa idade, eles ganhavam mais e trabalhavam menos. Isso é um dado que a gente traz na WGSN, mas eu só tô falando isso porque isso justifica o porquê os millennials adiam os planos de, por exemplo, adiam ou não querem, de fato, ter planos como Aham. comprar a casa própria, ter família, ter filhos, se não é uma prioridade, porque eles não chegaram nesse nível, né? Provavelmente os Aham. pais, né, Lili, quando tinham a minha idade, né, 35, já tinha filho, já tinha casa própria, já tinha carro, já tinha tudo. A nossa Sim. geração é completamente diferente. A equação de sucesso da nossa geração, dos millennials, ela é completamente diferente. Pode ser que nem faça sentido, né? Esses parâmetros de Uhum. sucesso de antigamente, né? Então, primeiro eu vou conhecer alguém, depois eu vou casar, depois eu vou comprar uma casa, depois eu vou construir família. Então, pode ser que isso não faça sentido por conta dos valores, até dos tempos atuais, mas também por conta dessa questão financeira, né? A gente de fato ganha menos, por isso que a gente não chegou lá como os nossos pais chegaram tão cedo, né? Essa Uhum. operação, então, ela vive agora a segunda crise da vida dela, então ela está vivendo um momento de incerteza, né? Então, a gente está um pouco seguro também, assim como a geração já está no mercado de trabalho. Muitos dos millennials têm já filhos da geração alfa, então também tem um pouco desse senso de insegurança. E para essa geração, né, que ainda não chegou lá como a geração X, né, muitas vezes não está ainda naqueles cargos de liderança, Aham. não está ali no auge da carreira, para eles essa questão em relação às finanças, essa ansiedade em relação a finanças ainda é muito real. Tem até alguns teóricos que falam que a geração millennial era conhecida como geração de aluguel, né? Porque é uma geração Uhum. que ela prioriza outras coisas ao invés da posse, que a gente estava falando da geração X. Então, para os millennials, por exemplo, eles valorizam muito mais as experiências, as viagens, os momentos de vida, do que ter as coisas de fato, né? É, Uhum. então, não só pela questão do dinheiro, né, da questão econômica, Aham. menos do que as outras gerações, mas também por todo esse contexto que a gente está vivendo no mundo agora, né? Então, Uhum. a gente fala que a gente está trabalhando muito, não deixou, né, de ganhar dinheiro, tá trabalhando muito. Muito se fala hoje de síndrome do burnout, né, que é quando a gente está exausto, né? A gente está Já trabalhando deu, né?
e isso grande parte acontece com a geração millennial. Então, de fato, a gente trabalha, tá super cansado, ganha menos e aí prioriza outras coisas completamente diferentes. Uhum. Outra coisa muito legal da geração millennial que eu queria contar para vocês, isso até antes da pandemia, isso obviamente que agora todo mundo está em casa, mas a geração millennial, ela fica 70% mais em casa do que as outras gerações, né? Então, isso até antes da Nossa. pandemia é uma curiosidade muito legal. Uhum. Porque, né? Não só por conta dessa essa questão financeira que eu falei para você, mas eles também têm outras prioridades, né? Então, eles não querem gastar, eventualmente, em algo desnecessário. Eles gostam de receber os amigos em casa, então eles já têm a casa deles, seja de aluguel, né? Principalmente, como eu falei, mas aqueles que têm já a sua casa gostam de receber as pessoas em casa, ficam mais em casa, fazem programas dessa forma. Além de tudo, Uhum. a gente está vivendo um momento que os millennials também trabalham mais de casa, né? Isso até antes da Sim. pandemia já era uma realidade. Pode perguntar, Lucas. Estou vendo aqui que você tem uma pergunta. É, ô Lucas, estranho, porque a gente já recebeu uma pergunta aqui na caixa. Então, não sei, tem até uma pergunta aqui que eu até fui ler aqui agora, eu tô deixando para depois a gente responder. Mas pode perguntar no comentário mesmo. Eu vou anotando aqui qualquer coisa e depois a gente ou a gente já emenda na sua pergunta aí. Pode mandar a pergunta, fica à vontade, tá? Bom, então, como eu estava falando, os millennials ficam mais tempo em casa. Eu acho que agora isso tudo vai mudar, né? Por conta da pandemia. Acho que todo mundo vai Uhum. voltar a ficar mais em casa por conta de todas as notícias que a gente está lendo. Mas era uma geração que gostava mais, que ficava mais em casa do que as outras. Então, vamos ver como isso evolui aí nos próximos anos, né? Depois, Interessante. falar da geração Z. Você quer uma coisa, Lili? Te Não, interromper? não, então vamos seguir. Depois a gente vai comentando aí mais. Beleza. Bom, então a geração Z hoje, como eu falei, eles são o maior grupo de consumidores hoje, né? Para quem entrou agora, eu vou só relembrar, a geração Z tem de 11 a 26 anos, né? Nos próximos anos aí vão Uhum. estar super presentes no mercado de trabalho, mas é uma geração que está muito ansiosa, né? Então, eu acho que eu falei isso várias vezes aqui, né? Tá todo mundo bastante ansioso, mas é uma Sim. geração fala muito de saúde mental, né? É uma geração que está muito preocupada, que compartilha muito nas redes sociais, através do TikTok, por exemplo. Enquanto os millennials, eles são mais da curadoria, né? Muito mais no Instagram. Então, eu vou escolher o que, que eu quero compartilhar, o que eu quero Aham. lado que as pessoas vão ver a meu respeito. A geração Z não, ela é do total compartilhamento, né? Do bom e do ruim, do seu melhor e do seu pior lado. Então, ela é uma geração que ela tá um pouco assustada porque ela entrou agora no mercado de trabalho e a gente está vivendo aí essa primeira crise para essa geração específica. Então, eles estão Entendi. seguros, muitos deles estão desempregados até sem os estágios, né? Que a gente viu que Uhum. é um momento importante que a gente está vivendo agora. E é uma geração que tem um ponto até controverso, se alguém da geração Z quiser comentar a respeito disso, mas existem estudos falando que a geração Z é uma geração que demora um pouco mais a amadurecer. E eu vou explicar por que, que a gente fala isso, tá? Tem alguns estudos teóricos e científicos que sugerem que a gente aumente a adolescência dos 19 para os 24 anos, né? Aumente um pouco esse período da adolescência. E é uma geração que ela tá. Por que, que a gente fala que eles estão amadurecendo depois? Porque eles evitam ou eles não gostam de atividades adultas, como, por exemplo, beber, tirar carteira de motorista ou até trabalhar tão cedo. É uma Uhum. geração que ela demora ou então ter esses parâmetros adultos, né, considerados pelas gerações anteriores, né? Eu lembro que quando eu tinha 18 anos, eu fiquei louca para Uhum. tirar a carta de motorista, de ter a minha liberdade. Isso não é tão importante para essa geração Sim. Z para as anteriores, né? Até eu acho que se fosse hoje não ia querer tirar minha carta de motorista, né? Para ter mais mordomia, vamos dizer assim, né? Hoje em dia tem Uber, tem um monte Aham. de aplicativos para ajudar a gente. Mas enfim, então essa geração, eles têm valores muito diferentes das gerações anteriores, tá? E eu vou citar alguns desses valores que são importantes. Essa é uma geração que a gente chama de ecoconsciente, tá? Para eles, as marcas, elas têm que estar atreladas, elas têm que se conectar com seus valores pessoais, né? Então, eles são a geração mais preocupada, por exemplo, com a sustentabilidade. Um dos ícones Uhum.
Z, né? A gente fala que é a Greta Thunberg, que é aquela menina ativista do meio ambiente. Ativista. Ela Uhum. representa muito a voz dessa geração que está realmente preocupada com o que está acontecendo no mundo, as marcas que eles vão consumir, como elas estão fazendo a diferença no mundo, como elas são positivas nesse sentido. Uhum. Não vamos esquecer que a geração Z é filha da geração X. Então, eles acabam trazendo esse lado da sustentabilidade, um pouco desses valores também para os pais, né? Então, isso é legal a gente ressaltar aqui. Então, e é uma geração que, além de tudo, valoriza muito o coletivo, né? Então, a gente está vivendo um momento onde a gente está preocupado com o próximo, a gente fala muito de saúde mental, a gente tem uma empatia muito maior, a gente vê que essas gerações, elas fazem menos bullying do que as outras gerações mais velhas, elas sofrem menos, né, nesse sentido também. Então, muito se discute mais sobre assuntos polêmicos, né, assuntos que são importantes, não só polêmicos, mas são relevantes nesse momento atual. Então, todos eles, a maioria deles, são encabeçados pela geração Z. É uma geração que realmente quer um mundo diferente do que eles chegaram, né? Eles querem fazer a diferença, eles acreditam que eles têm um propósito de vida. Tem até uma pesquisa aqui na WGSN que fala que 70% dos jovens da geração Z acredita que as suas vidas precisam fazer a diferença no mundo. Então eles acreditam que, de fato, eles não vieram aqui à toa, né? Eles pegaram o mundo Uhum. completamente do avesso, né? Então, com muitas questões em relação ao meio ambiente, à sustentabilidade, aos valores das pessoas, eles têm um pouco dessa convicção de que eles vão mudar o mundo. Então, eles têm essa parte mais individual, né? Das redes sociais, de um ego, de querer compartilhar tudo, mas também tem essa parte muito legal do compartilhamento, de preocupação com o próximo, desses valores, né, que são muito novos, né? Então, 10, Sim, 15 anos atrás, a gente não discutia nada disso que a gente está vivendo hoje. E aí, nada. grande parte, eles são, em grande parte, responsáveis por essas discussões tão relevantes que a gente está vivendo agora, Uhum. Ele é né? um, eu sinto assim que é uma geração, um grupo assim que é muito militante mesmo, assim, é muito ativo. E é interessante a gente pensar como, né, assim, eu brinco que é o efeito bidê, né? É de baixo para cima. Então, assim, mas é isso, porque é uma geração que ela vai contaminando as outras gerações. E às vezes, assim, a gente que é uma geração, né, tanto a Y quanto a X, acho que é uma geração meio no meio do caminho, Sim, porque a gente não é totalmente digital, né? Então acho que isso também é uma coisa que muda muito nessa geração. A gente fala, né, nativo, eles já nasceram com o mundo digitalizado. Assim, uhum. eu esse dia tava escutando aqui na vizinha, meu marido falou assim: gente, que isso? Tá parecendo barulho de internet de escada. Aí eu falei, nossa, poucas pessoas saberiam que é o barulho da internet de escada, entendeu? Então, Exatamente. assim, eu vivi o surgimento mesmo da internet, aquela coisa de ter computador com a telinha preta, era, sei lá, como é que chamava o programa lá, mas era tudo escritinho de verde, e era isso, assim, que a gente tinha, né? E essa geração não, então, assim, eu sinto que eles são mais, talvez, imediatistas também, né? Eles são muito ativistas, mas eles são muito imediatistas também, assim, acho que por Sim. causa de já nascer nesse mundo todo veloz, assim. Né, que a gente chama. A gente, os millennials, a gente era adulto quando a internet surgiu, né? A gente teve que se adaptar e a gente começou a Sim. compartilhar coisas e criar perfis em redes sociais que eram diferentes do que são hoje, né? Então, esses caras da geração Z, imagina, nem, acho que eles nem sabem como que é a vida sem internet, né? Se a gente até olhar o momento Uhum. atual, eles fazem tudo, né, através da internet, né? Estudam, compartilham com amigos, Uhum. militam e criam enfim, se engajam em Sim. causas importantes. Então, é uma geração que a gente tem muita curiosidade, porque como eu falei, nos próximos anos eles vão ser representantes de grande parte do consumo do mundo, né? Já são, mas eles vão ser mais ainda por conta da Uhum. idade, do posicionamento no mercado de trabalho que eles vão estar. Então, aquelas marcas, aquelas pessoas que acham que é mimimi, essa questão de sustentabilidade, do meio ambiente, elas vão ficar completamente desatualizadas. Então, por isso ter Bruce, a internet tá falhando, assim, não sei se é só pra mim.
Pode falar. Volta, Tá, volta. tá me ouvindo, Lili? Você tá pixelada aí e tá. Apareci? Você tá pixelada, pelo menos pra mim aqui. Ai, meu Deus, você tava me escutando, pelo Mexe aí menos? no seu Wi-Fi, no 4G. Meu Deus, será que foi? Lili? Não. Estão falando que também tá para as pessoas também, está pixelada. Ai, meu Deus, deixa eu mexer aqui. Peraí, você acha que eu Tá. saio e volto? Não? Você que sabe, você pode sair e voltar de novo. Ah, agora deu uma melhorada. Você Deu? tinha... Ai, Agora melhorou. pronto. Então vamos. Tá, bom. Acontece, gente, ao vivo é isso aí, né? É. Então, como eu estava falando, então agora vamos falar um pouquinho da geração alfa, né? Que ainda Uhum. não é, como a gente começou falando, né, Lili? Eles não são consumidores, que eles têm de 0 a 10 anos, né? Bebês ou crianças. Obviamente que daqui a alguns anos eles também vão ser uma geração que a gente vai falar bastante. E se a gente fala que a geração Z é nativa digital, imagina a geração alfa, né? Então, Nossa. meu filho tem anos, ele mexe no celular como se fosse eu, assim. É uma coisa muito doida. Então, eles têm uma agilidade de aprendizado muito maior do que as gerações anteriores, né? Então, tanto a geração Z e a geração alfa realmente Uhum. estão fora da curva quando a gente fala de aprendizado, né? Eles têm outros estímulos, têm uma vida completamente diferente, né? Então, tem os pais também que geralmente são mais velhos, né, do que das gerações anteriores, Uhum. então com menos paciência também. Então, a gente fala aqui um pouco que essa geração alfa, como eles são criados pelos pais e mães millennials, né, que estão vivendo esse momento de crise que a gente estava falando, eles são muito mais bem informados, né? Então, a geração millennial é Uhum. uma geração, por exemplo, que tem muito conhecimento de saúde, de educação física, dessa questão mental também. Então, são gerações que já estão com esse tipo de discussão ou preocupação. Isso vai ser Uhum. passado para gerações mais jovens, né? Então, de modo que você tem, se você é millennial e você tem um filho dessa geração, um sobrinho ou alguém próximo, você vai passar um pouco do que você é também para ele, né? Então, o que Sim. que acontece? Essas gerações hoje já tem na escola, por exemplo, aula de meditação, de yoga, já se discute sobre terapia dentro de casa, se fala muito da Uhum. saúde mental, existe uma preocupação real em relação a isso, né? Então, a partir do pai millennial, né, que já viveu aí nessa era da internet, que já está super conectado, e hoje, né, um novo pai, ele tá o tempo todo ali na internet se informando, né, através de lives como a nossa que a gente está Uhum. através do YouTube, através de médicos, de profissionais. Então tem tantas fontes, né, onde ele pode se atualizar e ele passa um pouco disso para essa geração alfa, né? Então é uma geração muito inteligente, só que é uma geração que vai ter um desafio muito grande nos próximos anos, né? Então a gente fala que o desafio maior da geração alfa vai ser em relação aos empregos. Existem alguns dados, né, que falam que metade dos empregos vão sumir até 2035 por conta de Meu Deus. tecnologias que vão surgir, como que vão surgir não, né? Que vão se intensificar e vão fazer parte da nossa vida, como a realidade artificial, realidade aumentada, desculpa, inteligência artificial, realidade aumentada. Uhum. Então, é uma geração que vai ter um desafio para se encaixar nesse mercado de trabalho. Então, provavelmente vão ser pessoas mais criativas, vão ser empreendedores. A gente vai voltar a ver a questão do trabalho manual, né, que é algo insubstituível por Uhum. máquina ou através de uma inteligência, por exemplo. Então, eles vão pegar o mundo de um jeito muito diferente quando eles entrarem no mercado de trabalho, né? Até lá, a gente sabe pouco o que vai acontecer na economia, por exemplo, né? Então, como Uhum. vai impactar diretamente eles nesse momento, né, de entrar no mercado de trabalho. Então, ainda é um desafio a gente desvendar como eles vão viver, né? Quais vão ser os eventos que vão impactar diretamente Uhum. a geração, como os eventos que impactaram a nossa geração e as anteriores. Mas a gente fala que eles vão ser muito mais adaptáveis, né? Então, como eles já vão Aham.
mais nativos digitais ainda, e eles vão transitar, né, o tempo todo através da internet, usando ela para relaxar, né, através de aplicativos de meditação, através de aulas online de yoga, por exemplo, eles vão saber equilibrar muito melhor isso do que as gerações anteriores, né? Então, eu acho que é uma geração que tem que pensar muito a respeito deles e como eles vão se comportar aí nos próximos anos. Eles ainda são um mistério pra gente. Eu tenho essa sensação. Eu tenho um sobrinho de 4 anos e eu sinto que até os próprios pais, assim, eles tendem a mesclar essa questão da tecnologia, né? Assim, então, liberar a televisão, o iPad, o telefone, YouTube e tal, e fazer com que essa geração experimente o mundo real, vamos dizer assim, né? Brincar na grama, correr, jogar futebol. Então, assim, eu acho que realmente que essa vai ser uma geração que vai equilibrar melhor esses pontos do que a geração Z, assim, que talvez é uma geração que não teve tanto assim, não tem tanto essa preocupação, né? Assim, de buscar um equilíbrio. Talvez ela ficou muito mais digital mesmo, e até às vezes com dificuldade de enfrentamento de um mundo real, vamos chamar assim, né? Mas do contato físico, da coisa física ali. E talvez, mas tem um grande desafio, como você falou, né? Realmente é bem. Assim, é meio louco a gente pensar que. O milênio tem a memória da infância, né? De um tempo sem internet, ele quer se conectar com a natureza, né? Para relaxar. O millennial, por exemplo, é uma geração que foi a que começou com essa história de ver a importância da alimentação, do esporte nos últimos tempos, né? De pensar na saudabilidade. Ele vai valores para a geração alfa, né, que são os filhos deles. Já a geração X, que é pai da geração Z, é uma geração cansada, que eu falei, né? Exaustos, pais e filhos, e trabalho, em cargos de liderança. Então, realmente, é uma relação diferente, né? Então, não estou dizendo que não, sem juízo de valor, né? Obviamente, Sim. a gente sabe que cada família é diferente, mas, de maneira geral, a gente enxerga o panorama dessa forma, né? Sim. Que eu acho que faz bastante sentido. Legal. Eu vou só puxar o gancho aqui, porque eu acho que o próximo tópico que a gente vai falar, que é muito como essa geração se comporta, né, agora, eu vou resgatar aqui as perguntas do Lucas e tem uma pergunta do Francisco, porque aí você tenta já trazer. Então, o Lucas perguntou, né, como que você imagina a geração Z, alfa e as posteriores com essa realidade de pandemia que surgiu e mudou muita coisa? E se esse compartilhamento continua, ou será que a gente vai voltar para um mundo mais de posses aí, como os baby boomers? E a do Francisco eu acho que é um pouco parecida, que ele falou, ó, os hábitos das gerações são os mesmos nas grandes cidades? Não, vamos voltar, essa aqui é meio diferente, depois de volta. Por conta da pandemia, a tendência de compra é para bens duráveis, até mesmo como apartamentos, que é um pouco do que o Lucas também trouxe aqui. Depois a gente volta a essa das grandes cidades, né? Posse, né? Sobre posse em relação às outras gerações, né? Bom, eu acho que assim, as outras gerações do millennial para baixo, eles vão pegar um pouco desses valores das gerações mais velhas, dessa preocupação econômica. E eu acho que a pandemia colocou uma luz nessa questão agora, né? Se antes já era uma preocupação, agora a gente vê que isso é tanto uma preocupação que hoje conteúdos, por exemplo, de finanças bombam aí no YouTube, né? Nos Instagrams da vida. As pessoas, elas estão muito mais preocupadas com essa questão e com essa estabilidade. Então, por exemplo, os millennials que somos nós, apesar da gente valorizar por conta aí da questão financeira, as experiências e até um pouco dos valores que a gente quer ter um pouco oposto dos nossos pais, né? Que era essa questão de posse. É claro que a gente está inseguro em relação ao cenário, né? Então, até falando de consumo, é uma geração que não vai gastar à toa, né? Ela não vai gastar com itens que não fazem sentido para a vida dela. E a gente chama eles de geração de aluguel mesmo, né? Porque, primeiro que e nem consegue imaginar uma dívida de 30 anos, né? Como os nossos pais faziam antigamente. Então, realmente tem muitas questões envolvidas a posse, né? Então, por exemplo, para os millennials e para gerações mais velhas, por exemplo, ter um carro era tudo, né? Então, como eu falei, né? Eu fiz 18 anos, eu fiquei maluca para ter minha carta de motorista. Para gerações mais jovens, não faz sentido você ter um carro, porque é muito melhor se você tiver um serviço à sua disposição
para poder te levar para lá e para cá sem você se preocupar. Então, os valores, eles são muito diferentes. Não é uma questão, assim, até da pandemia, mudar essa questão de percepção de posse. Sim. Eu acho que no contexto que a gente viveu lá atrás, nos milênios, a gente não tinha esses serviços todos, esses avanços tecnológicos, Uhum. tudo para servir a gente. Então, a nossa cabeça vai mudando com o tempo, né? Por isso que é tão importante as divisões mesmo das gerações, né? Porque eles são muito Sim. parecidos no jeito de pensar. Mas, uma coisa que é comum, né, como eu falei para todos, e como, só voltando no meu ponto, é que a pandemia vai fazer com que a gente realmente, todas as gerações fiquem mais preocupadas com o seu futuro, né? Então, como eu vou Sim. estar anos, como eu vou me preparar para isso, como eu vou organizar minhas finanças. Então, hoje, com a facilidade de informação que a gente tem, é muito mais fácil a gente se organizar nesse sentido. Não digo que é fácil, porque eu não, é bem difícil para mim, pessoalmente, mas assim, eu acho que tem muita informação a respeito disso, né? Então as pessoas vão eventualmente pesquisar se vale a pena ter um apartamento próprio ou se vale a pena você alugar ele para sempre e aplicar esse dinheiro em outro lugar e fazer, Uhum. né? Entendi. Então, eu acho que em relação a valores de geração, isso não altera tanto. Tá. Ó, Tá? O Cássio que entrou aí, Cássio, você pode falar, porque o Cássio é geração Z, então se tiver algo a comentar, fale agora. Vai falando bobagem e comentar aqui. É. Mas e aí, o que que vai mudar nessas gerações, assim, se tem alguma coisa que com esse cenário da pandemia, né? O que que a gente já percebe, assim, de relevante para eles? Olha, vai mudar principalmente a forma de consumo. E aí eu vou falar um pouco sobre cada geração e como eles vão consumir daqui para frente, principalmente nesse olho do furacão que a gente está vivendo, né? Uhum. Eu começar falando da geração Baby Boomer, que é a geração mais velha, que eu falei que eles já estão presentes na internet, voltaram aí para o mercado de trabalho, né, por uma questão financeira ou para se sentir útil mesmo, né, porque eles ainda são super ativos e tudo. Uhum. Provavelmente agora, por conta da pandemia, muitos vão perder os seus empregos, né? Assim como acho que todas as gerações vão sofrer muito disso, mas é uma geração que está um pouco mais preparada, né? Já tem a sua aposentadoria garantida. E um ponto importante é que eles passaram a ser mais digitalizados, né? Então eles estão mais Uhum. presentes fazendo suas compras virtualmente, tá? Isso aumentou muito durante a pandemia aqui nos nossos estudos. E a dica que a gente dá para as marcas, por exemplo, que conversam com baby boomers, é ficar atento a essa curva de aprendizado, porque apesar dele já Sim. estar na internet, é importante que a gente lembre que eles têm uma curva de aprendizado e a gente tem que facilitar a vida deles. Então, Uhum. um exemplo muito besta, tem um site chinês que eu não vou me lembrar agora o nome, mas olha que mudança tonta e que fez toda a diferença. Eles simplesmente, o público deles é boomer, eles simplesmente aumentaram o tamanho da fonte do e-commerce deles, né? Porque muitas vezes essas gerações Uhum. têm dificuldade de enxergar mesmo. Sim. Aumentou muito e converteu em vendas, né? Então, é um tipo de preocupação que a gente tem que lembrar sempre com quem a gente está falando, né? Então, Sim. é legal a gente pensar em estratégias online também para esses caras que vão passar a usar mais a internet para consumir mesmo. A geração X, que é a geração sanduíche super estressada, nesse momento de pandemia nem se fala, eu assim, nem consigo imaginar que é uma geração que deve estar completamente exausta, né, com esse monte de coisas. Imagina essas lições em casa, tendo que lidar com a Uhum. escola, dos filhos online, e fazer com que eles se sintam mais calmos e entretidos também, equilibrando também um pouco do on e do off. Tá super complicado para essa geração. Então, para eles, como a falta de tempo ela é mais ainda latente do que para as outras gerações, a gente tem que simplificar a vida deles, né? Então, experiências de compras que são mais simples, e-commerces mais cleans, onde você não tem 1000 etapas para fechar uma compra, por exemplo, Uhum. são formas da gente engajar com eles nesse momento. E sempre trazer uma linguagem, né, em rede social, em comunicação, que fale sobre os desafios que eles estão passando agora, né? Então, Sim. Sim. ativa de meditação, uma reunião de Zoom com pessoas da mesma idade passando pelas mesmas coisas para dividir experiências, criar esses clubes, né, de pessoas que geralmente também têm o mesmo nível ali no mercado de trabalho para compartilhar um pouco dos desafios nesse novo jeito de Uhum. trabalhar. Então, é uma geração que ela também quer pertencer nesse sentido, quer socializar.
e ela precisa de simplificação nesse momento da vida dela, né? Uhum. É Aí, uma geração talvez interessante para a gente, para as empresas, né? Venderem um serviço adicional. Talvez nesse momento, mais do que nunca, elas estão dispostas a pagar algo mais para sim, ter uma facilidade, né? Então, assim, vender a facilidade aí para essa geração é bem por exemplo, interessante. faria, né? Imagina, um clube de assinatura, esses clubes hoje de orgânicos, de alimentos, tudo que faz que a pessoa pense menos, né? Ah, eu tenho que pensar nisso Uhum. e uma semana não vai precisar mais, já eliminei essa etapa da sua vida, né? Então isso é muito legal para eles, né? Para a geração Y, então, realmente hoje a gente está mais presente no mercado de trabalho, né? Nossa faixa etária que está lá bombando. Então a gente está muito inseguro em relação ao cenário, né, que a gente está vivendo. A gente sabe que aqui no Brasil, especialmente, muitas pessoas perderam emprego ou tiveram uma redução de salário importante, né, por conta desse momento da pandemia. Isso vai fazer com que a gente fique um pouco mais preocupado com o futuro, né, com a nossa estabilidade também. Então, para o milênio, a equação de valor das coisas, ela é a coisa mais importante nesse momento. Como a gente está repensando o nosso consumo, né? Então, eu vou comprar uma coisa para mim. Isso faz sentido para eu usar hoje, né? Eu acho muito difícil que nesse momento alguém deva estar comprando um vestido de paetê, por exemplo, né? Para usar num casamento, sabe? A Sim. gente está preocupado com as coisas que são essenciais na nossa vida, que vão fazer a diferença. Então, para esse consumidor millennial que está se sentindo ansioso com a instabilidade financeira, é importante essa equação de valor. Então, as marcas trabalharem essa questão de descontos, que a gente viu bastante agora durante a pandemia, né? Então, é uma estratégia legal para engajar com esses caras, né? Porque a gente está realmente com medo, né? Quem não perdeu o emprego tá Sim. lá. Deus, vamos estar inseguro em relação a isso, né? Até porque a gente Uhum. é a primeira vez que a gente foi arrebatado por uma coisa como essa, né? Um Sim. contexto totalmente fora do esperado, né? Bom, os gerações Z, né? Então, geração Z é uma geração que estava aí estagiando, né? Então, já perdeu o emprego, provavelmente, já tá em outro patamar, assim, também, já eles estão em cargos mais baixos, geralmente, né? Também por conta da Aham. eles estão se sentindo ansiosos, mas há uma geração que já é mais ansiosa, mesmo por natureza. Os maiores níveis de depressão e ansiedade estão hoje na geração Z, então eu imagino que esse deva ser um momento que deixe essa potência num nível um pouco mais alto, né, nesse momento. Uhum. Então a gente fala que para essa geração eles estão muito preocupados com o coletivo, né? Então a gente viu muito durante a pandemia as pessoas falando, ai, vamos apoiar os pequenos negócios, os pequenos produtores, vamos Uhum. pensar no coletivo, vamos ajudar as pessoas a não falirem. Então, todas as soluções que prezam, enfim, que preservem aí o coletivo, né, pensando no todo, vai ser legal para a geração Z, né? Então, eles realmente estão preocupados com o próximo. Então, a gente viu até algumas iniciativas fora do país de sites que o pessoal da geração Z criou para, durante a pandemia, você poder fazer compras, por exemplo, para um senhor que era de grupo de risco e não poderia ir até o supermercado. Então, através do Uhum. site, você vai, faz a compra e deixa na porta do cara, ou da senhora ou do senhor, para que ele não se exponha ao vírus. Então, é uma geração que necessita de soluções pensadas no próximo, no coletivo. De novo, lembrando do que eu já falei antes, né? Eles são mais ecoconscientes, pensam mais na Sim. sustentabilidade. Então, é uma geração que a gente deve ficar de olho nesses valores. E durante a pandemia, eles estão realmente preocupados de onde veio esses produtos, né? Qual é a fonte? Uhum. E se isso beneficia o próximo, né? Então, isso é muito legal, essas ações de marca, todas que a gente viu agora durante a pandemia, de doação, isso tudo é legal. Uhum. O Alfa ainda não sofreu, né? O Alfa tá lá, criando, O Alfa tá ainda brincando. né? Tá só vendo o movimento, mas ele não tá muito ligado. Mas, de fato, ele tá ocupando esse espaço virtual nesse momento, né? Então, seja brincando, aprendendo online. Então, eu acho que o importante é que a gente vai observar essa geração sabendo lidar melhor com questões como essa que a gente está vivendo, né? Eles vão aprender com isso com o tempo, ouvindo histórias
enfim, ouvindo um pouco das experiências das gerações mais velhas. Legal. Ó, pra gente encerrar, que estão faltando 6 minutos, eu acho que ainda dá tempo pra gente responder a pergunta aqui que ficou do Francisco, que eu acho bem legal. Ele perguntou se os hábitos das gerações são os mesmos nas grandes cidades quanto nas pequenas cidades. Então, uma capital, por exemplo, assim, uma cidade como São Paulo e uma cidade no interior do Nordeste. E eu diria, talvez, até na questão mesmo de países, né? Assim. Sim, as questões, as divisões geracionais, elas servem para qualquer lugar, né? Até quando eu comecei falando Uhum. do boomer, né, que é a geração do pós-guerra, enfim, a guerra não veio aqui para o Brasil naquela época, mas enfim, fala que eles têm os mesmos hábitos, porque apesar deles não terem vivido determinado momento na pele, aquilo estava no zeitgeist, né, no espírito do tempo. Então, por exemplo, a gente está vivendo agora a pandemia, né, que vai ser algo que vai impactar na nossa vida a curto, médio e longo prazo, né, eu diria. Não importa se eu tô no Brasil, se eu tô no Nordeste. Claro que isso pode me impactar menos ou mais, dependendo do meu nível de privilégio, né? A gente sabe que Sim. é muito importante a gente levar em consideração. Mas esses comportamentos, de forma geral, e esses valores, é óbvio que a gente não pode generalizar nada na vida, mas quando a gente fala de gerações, é de fato uma generalização, né? A gente presume Uhum. que a maioria das pessoas tenham esses tipos de valores e se preocupem com esses tipos de coisas. Eu vou dar um exemplo, né? Então, quando eu falo que a geração Z, ela é super preocupada com sustentabilidade. Eventualmente, você pode conhecer uma pessoa da geração Z que fale para você, olha, Lili, eu realmente, isso não é relevante para mim. Mas a gente vê que para a maioria, né, pensando até nas preocupações que a gente vê através de mídias sociais, em expressões em diversos, Uhum. não só na internet, em jornais, em revistas, em novelas, em diversos campos, é algo predominante, né? Então, por isso que a gente fala que é um contexto geral, ele é Sim, generalizar, sendo que a gente não acha legal generalizar, mas é uma generalização mesmo de sim. comportamentos que são importantes aí para um grupo grande de pessoas. E acho que mais do que nunca, né, assim, vivendo nesse mundo globalizado, onde realmente, assim, não importa muito aonde a gente está, né, assim, acho que essa tendência de talvez ter vamos falar assim, nivelamento, né, assim, dessa questão comportamental e de hábitos e de valores, tende a aumentar, assim, ou ser mais rápido. Talvez as coisas aconteçam realmente de uma forma um pouco mais homogênea, assim, Com entre, a entre internet países, cidades, enfim. A internet ela é responsável por disseminar esses comportamentos, esses valores, né? Então, independente da geração, as pessoas se conectam com determinado tipo de coisa, porque ela Uhum. tem a habilidade, vê as mesmas coisas, entende o que o outro ali do outro lado está passando, né? Então, eu acho que é bem isso que você falou mesmo, Lili. Legal. Gente, se alguém tiver mais uma pergunta, gente, 3 minutinhos aqui a live cai. E é terrível cair. Então, acho que é melhor a gente encerrar. A gente Aconteceu isso na live do Vim, que tchum, de repente caiu. É horrível, a gente consegue despedir, não consegue agradecer. Enfim, mas foi uma delícia mais uma vez esse bate-papo, Bruno. Assim, acho que é um assunto muito interessante mesmo, porque eu acho que muda muito e pode trazer muitos benefícios aí para todos os lojistas, todas as pessoas que têm algum negócio, seja de produto, seja de serviço, porque quanto mais a gente souber nesse momento, né, assim, ajudar e facilitar e entregar o que o consumidor, o que o cliente está querendo e está buscando, eu acho que maior vai ser aí essa conexão entre as marcas e os clientes, né? Isso. É legal esse estudo de gerações, não só para estratégia, mas também para o marketing, para comunicação. Então, prestem atenção nesses comportamentos, entendam o que é importante para essas pessoas, para a gente não, para a gente se comunicar da forma correta, né? Entregar Isso exatamente o que mesmo. é esperado por cada um deles. Ah, que bom. Ó, te agradeço mais uma vez demais aí pela parceria, pelo carinho com as nossas marcas. E isso é sempre muito bem-vindo aqui na Séculos na Mondaine. Tem assunto para todo mundo, né? Foi um Muito cada obrigada, viu? todos tenham Gente, gostado. obrigada aí para quem acompanhou. E um beijão também para todo mundo, todo o time da WGSN aí, que é super parceiro, viu? Um beijo, Obrigada. gente. Até a próxima semana. Ah, na próxima semana a gente já vai começar a falar sobre
a importância da conexão entre pais e filhos, aí já pegando um gancho no Dia dos Pais que está aproximando. É um tema muito legal também, não percam, tá? Um beijo, obrigada, boa noite, Beijo. gente.